Fala, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu irei trazer diversas reflexões para vocês e, se o Criador quiser, eu vou começar 1 Pedro capítulo 2 com vocês. Então, eu tenho pensado diversas coisas para falar. Uma delas é o seguinte, que o Espírito Santo me ensinou, porque eu não ouvi ninguém falando isso, o Espírito Santo me ensinou mesmo. É assim, né? Nós temos o que o Messias chama de a semente do Evangelho, né? Que pode cair em alguns tipos de terra. Só que nesse vídeo eu não vou falar sobre os tipos de terra. A questão é, existe a semente da palavra, assim como existe uma semente física, que é uma semente de uma planta, por exemplo, ou de uma fruta. E essa semente física, você rega ela com a água. Só que a semente do Espírito, a semente da palavra, ela também precisa da palavra de Deus para ser regada. Tanto é que a palavra de Deus, ela se refere na Bíblia como a algumas coisas diferentes. Ela tem diversos significados. Então, tem algum momento em que a palavra, em que água é chamado de povos, né? Por isso que a grande meretriz, que é a Babilônia, ou seja, a mãe das meretrizes é a Igreja Católica, né? Vou falar aqui na cara mesmo. Que está ali em Apocalipse, basicamente ela está assentada sobre muitas águas. E o próprio anjo explica para João que essas muitas águas são muitos povos, muitas multidões. Da mesma forma, água também tem outros significados. Então, a água, o Messias fala, aquele que não for batizado da água e do Espírito não poderá herdar o reino dos céus. E a água que ele se refere ali é a palavra de Deus. Tanto é que tem outro momento que eu me esqueci o versículo, mas que o apóstolo Paulo também fala. Se eu não me engano, é quando ele fala sobre a lavagem de água pela palavra, né? E ele fala, rios de água viva fluirão dos seus ventres, que são a palavra do Criador. Ou seja, voltando ao raciocínio inicial, para que a semente do Evangelho cresça, é necessário a palavra do Criador regando. E é por isso que não adianta a pessoa só ouvir uma vez. Óbvio, muitas coisas nós guardamos no nosso coração, mas como o ser humano é extremamente corruptível, nós precisamos nos alimentar, estar toda hora regando essa semente do Evangelho, e só assim que a semente do Evangelho vai crescer. Então, existe a semente inicial ali, mas é necessário a pessoa ouvir um louvor, ela ouvir pregações e ela mesma também conversar com Deus, que é mais importante. Mais importante de tudo é a leitura da palavra do Criador, porque você não tem nem como orar de uma forma satisfatória se você não conhecer quem é o Criador dos céus e da terra, os atributos dele e as obras, os feitos dele. E, em segundo lugar, a oração. A oração é extremamente importante em diversos aspectos, né? Tanto pela manhã, tanto você passar o dia em oração, vigiando e orando, como a palavra diz, como Paulo diz, né? Vigiar e orar, e o Messias também fala para nós orarmos, porque a carne é fraca, mas o espírito já está pronto. Então ele fala para os apóstolos que dormiram, né? Ali no momento do Getsemane, que ele pediu ajuda, porque ele estava sofrendo tanto, que ele pediu para os apóstolos irem com ele lá no jardim. Então ele falou para eles velarem com ele, mas eles dormiram 3 vezes. Então ele falou, vocês não puderam velar comigo por 1 hora? Daí ele fala para eles orarem e vigiarem, né? Então, assim, é necessário, assim como o Messias, assim como todos os apóstolos, apesar de eles serem especiais, eles só refletem aquilo que nós também temos que fazer, né? Por isso que o Messias também veio servir, e nós temos que servir. Ou seja, se eles oravam muitas horas, conversavam com Deus o dia inteiro, e além disso, faziam jejuns, estavam totalmente com uma vida consagrada para o Criador, nós também temos que, cada um, né, de acordo com o seu chamado e com aquilo que o Espírito Santo te manda fazer, mas nós devemos também orar bastante, certo?
e estar andando pelo Espírito, como o apóstolo Paulo fala, né? Porque se você anda pela carne, você vai estar aí falando mal dos outros, julgando os outros, vai estar sofrendo à toa, porque você vai estar olhando pela carne, pela falta material, pela falta de dinheiro. Você vai estar olhando as coisas com a visão da carne. Mas se você estiver andando pelo Espírito, você vai, óbvio, vai ter a tristeza do Criador, que é pelas almas perdidas, você vai se compadecer, só que ao mesmo tempo você vai ter a alegria de Deus, a paz de Deus, você vai... as oportunidades que o Espírito Santo te traz, que só Ele pode te trazer, isso vai acontecer, porque você vai estar andando no Espírito. Então você está ali naquele sentimento assim, eis-me aqui, Deus, eis-me aqui para te servir, e você acaba conversando com pessoas, conhecendo pessoas incríveis por causa disso, e aprendendo coisas, né? Então, brevemente gostaria de falar uma coisa, que eu conheci uma pessoa incrível hoje, maravilhosa, que é o Javier, e de verdade, não esperava encontrar uma pessoa dessa na minha vida, porque é um homem que estava lá vendendo suas coisas, naquele momento passando necessidade, né, para cuidar da mãe dele. Só que conversando com ele mais para frente, eu percebi um caráter, uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Literalmente, alguém que recusou muitas vezes dinheiro, que tem um caráter, um coração voltado ao Criador mesmo, e que vive sendo guiado pelo Espírito Santo. É alguém que, por exemplo, já teve uma rede social que cresceu um monte, fazendo piadas e tal, só que começaram a fazer propostas para ele do Brasil inteiro. Uma delas foi para ganhar carro de R$ 1 milhão, outra proposta para receber R$ 50 mil por mês de uma empresa lá de Balneário Camboriú, só para deixar o link no Instagram dele. Só que ele começou a ser assediado por essas empresas e ele se sentiu mal e apagou essa conta. Eu achei isso muito interessante. E entre muitas e muitas oportunidades que essa pessoa teve de morar fora do país por causa dos amigos que ele fez no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos. Então, achei incrível a história dessa pessoa. E o mais importante é o seguinte, que ele recebeu muitas oportunidades de ganhar dinheiro, só que ele não quis deixar a mãe dele, que ele cuida da mãe dele, aqui no interior do Paraná. E, assim, alguém que não quis vender a sua alma, né? Que ganha dinheiro, inclusive, vendendo umas bonequinhas lá que ele faz. Quem tiver interesse também, deixa aí que ele pode vender as bonecas para vocês, bem bonitas. Só que o mais interessante é o seguinte, que nós temos que ser ricos de espírito, né? Porque Jesus fala para a igreja de Laodiceia, porque eles eram ricos fazendo o quê? Pregando o falso evangelho, roubando dinheiro das pessoas, roubando o dízimo de uma forma que eles utilizavam para riquezas próprias e não para a obra do Criador. E ele falava, vocês acham que vocês são ricos, que não necessitam de nada, mas mal sabes que tu és miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, miseráveis de espírito, de coração. Então, aquilo que nós temos de mais valioso não é o dinheiro que passa, coisas supérfluas, coisas materiais. Porque, óbvio, nós precisamos de sustento, né? De um alimento, de um lugar para dormir, é muito importante essas coisas. Só que muitas pessoas são ricas e acham que têm muito, mas estão fechando seus olhos para Deus, estão perdendo. Olha que coisa, meus irmãos, perdendo cada dia da vida delas, estão endurecendo seus corações para o Criador e elas vão pagar por isso. Então, muitas vezes a gente sofre com algumas coisas, mas não vamos agradecer mais o Criador pelo coração que Ele dá para a gente, pela sabedoria, pela palavra de Deus, porque isso não tem preço, meus irmãos. Você que não está preso numa seita religiosa, você que não está, sei lá, sendo enganado por uma seita que tem algumas coisas boas, mas que tem doutrinas ali de demônios no meio, sei lá. Então eu vou falar aqui, eu peço perdão se alguém for,
adventista, testemunha de Jeová, mas assim, só de você, se você tem saúde, certo? Se você não está em nenhuma seita, se você tem a sabedoria, as palavras do Criador, o resto, meus irmãos, como o Messias fala, o resto vos será acrescentado, mas o primeiro lugar é o reino dos céus. Então, são essas coisas que nós temos que valorizar, né? Então é isso, conheci essa pessoa maravilhosa e fiquei muito feliz, sabe, de ter conhecido. Agora, eu vou aproveitar e falar um pouquinho com vocês aqui do início de 1 Pedro 2 e depois eu vou encerrar o vídeo para não ficar muito longo, tá? Então, logo em seguida, né, que ele tinha falado no versículo 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E aí ele continua, deixando, pois, toda a malícia, todo o engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Ou seja, o alimento sólido, a palavra verdadeira, sem fermento de fariseus, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, certo? Então as pessoas, elas permanecem em falsos templos que pregam mentiras, porque muitos estão confortáveis com a mentira, sendo que o Criador, o Espírito Santo, ele não me deixa confortável com a mentira. Pode ser uma religião, uma igreja maravilhosa, digamos assim, por aparência, mas que prega uma heresia ali, eu não aguento. É por isso que até hoje eu não parei em um templo religioso, porque não achei nenhum perfeito, de coração perfeito com Deus. Sempre tem alguma heresia ali. Então, o Criador, ele nos deu o Espírito que nos guia à verdade. As pessoas têm que ser fortes, sim, é difícil. A gente quer estar lá com as pessoas, social, mas é difícil, mas a gente aprende do próprio Espírito Santo aqui, lendo a palavra dele. Tem pessoas maravilhosas também no YouTube que pregam, então se for entre ir num lugar que prega mentira ou estar sozinho, é melhor estar sozinho. Se for para estar com uma mulher que não é do Criador, que me afasta de Deus, é melhor eu estar sozinho também, é a mesma lógica. Então, é isso, que a gente deseja o alimento sólido, o maná que vem do céu, o pão da vida e as águas vivas também. Porque aquele que bebe, aquele que tem sede, que beba da água da vida, e aquele que bebe da água da vida nunca mais sente sede de beber em outra fonte, porque a água da vida que Deus te dá nada mais preenche seu coração, nada mais desse mundo vai preencher seu coração do que a presença de Deus e do que a água viva, certo? Então, finalizando, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então eu vou finalizar as escrituras por aqui, tá? No versículo 5, e fazer uma análise breve aqui com vocês. Então o Messias é a pedra de esquina, rejeitada pelos construtores e reprovada pelos homens, certo? Reprovada pelos homens carnais e pelos não eleitos, pelas pessoas que não querem a verdade de Deus, mas sim querem as vaidades desse mundo, as ilusões. Então, mas aqui o apóstolo diz que nós também somos pedras vivas e somos edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Então nós somos o templo do Criador e nós, mesmo não sendo um padre, né, como pessoas acham que teria que ser padre para servir a Deus, ou um pastor, nós todos temos o nosso sacerdócio, por isso que nós seremos reis e sacerdotes na vida eterna. Então nós temos um sacerdócio santo e nós temos a obrigação e o chamado de pregar a palavra do Criador. Então eu estou aqui exercendo o meu sacerdócio, apesar de eu não ganhar dinheiro com isso, por exemplo. E o nosso sacerdócio, certo? Ele deve ser usado para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Então,
esses sacrifícios podem ser qualquer coisa. Pode ser pregar a palavra, fazer uma ação boa ali, uma ação sacerdotal. E é uma coisa que me veio na mente. Da mesma forma que a pedra viva foi reprovada pelos homens, se o apóstolo está dizendo que nós também somos pedras vivas, então nós também somos rejeitados pelo mundo. E o mundo não nos conhece. E por nós não sermos do mundo, por isso que o mundo nos rejeita. Né? Por causa do quê? Dos demônios, mas nem tudo é culpa dos demônios. Por causa das próprias pessoas não eleitas, que têm um ódio ali de você, ou às vezes uma indiferença, porque não são eleitos. Então, nós somos rejeitados pelo mundo. Porém, o Criador nos conhece, nos ama, e Ele é o suficiente para nós, e o mais é acrescentado, os amigos, as amizades que vêm, a família que Ele restaura, isso tudo é acrescentado, porque o mais importante é Ele, e é por Ele que nós vamos para o céu, e não por causa dos tesouros que estão lá, por causa da presença dEle e do amor, da vida que sai diretamente dEle, os rios de água da vida, o sol, a luz que sai dEle, é como se fosse um sol, e você sente o amor dEle penetrando em você, né? Eu já vi testemunho falando disso, então é maravilhoso, certo? Só que o nosso olho tem que ser na presença do Criador, no amor dele, e não nas recompensas do céu. Mas fato é que haverão coisas maravilhosas lá que não chegaram ao coração, não chegaram aos pensamentos dos homens, né? Então o vídeo acabou ficando um pouco mais longo e eu acabo querendo finalizar ele. Só que uma coisa é verdadeira também, que eu não posso impedir o mover do Espírito, né? Ficar limitando. Então, eu tenho que trabalhar isso também, não ficar limitando o Espírito Santo. Mas eu acho que é o suficiente, meus irmãos. Se vocês chegaram até aqui, muito obrigado. Que o Criador vos abençoe muito. Que essa palavra não seja roubada, que ela, cada vez mais, o Criador nos dê a fome e a sede, um coração reto, de sabedoria, com fé, com amor. Que Ele não nos permita nos desviarmos da verdade, nem um palmo sequer, que a gente permaneça nos caminhos de justiça e de retidão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que vocês fiquem bem, que vocês também deixem o seu gostei, seus comentários, compartilhem o vídeo com alguém que vocês acham que precisa da palavra de Deus, tá? Então é isso, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, e até a próxima. Fui!